direto ao ponto. Uma conversa com quem tem o que dizer. 12h mais 22 e o nosso direto ao ponto hoje é com o presidente da Associação Comercial e Empresarial de Campina Grande, Marcos Procópio. Marcos, muito boa tarde e bem-vindo ao Jornal do Meio Dia. Bom dia, Lenildo, bom dia, Gustavo, João Paulo, Bruna, bom dia a todos os ouvintes do Jornal do Meio Dia. É um prazer estar aqui sempre. Bom, a gente está num período de campanha eleitoral, estamos às vésperas do segundo turno dessa eleição que deixa tantas dúvidas no ar sobre quais serão os desdobramentos desse processo. E eu queria saber, Marcos, no campo da economia, da geração de emprego, de renda e de divisas para o nosso país, o mercado olha para essa situação atual do Brasil de que forma? A gente tem, eu tenho dito aqui, duas incertezas no ar. Evidentemente, a primeira é sobre quem vai ganhar a eleição para a presidência da República, e a segunda é, em sendo definido o vencedor desse processo eleitoral, que tipo de desdobramento a gente deve ter para a condução da economia do país. Então a gente pode dizer que tem pelo menos algumas dúvidas razoáveis no ar sobre o futuro dessa condução da nossa política econômica. Isso afeta de que forma o setor produtivo? Bom, de uma maneira geral, o governo federal ele tem dentro das suas ações uma ação preponderante sobre a economia dos estados, inclusive, né? Então a gente tem dois momentos. A gente tem um momento estadual, né, onde a gente tem nossas próprias políticas de desenvolvimento, e tem um momento, vamos dizer assim, nacional. O que eu tenho visto é assim, se você puder fazer uma comparação com todos os demais países, a gente sempre tem um fluxo de partidos mais à esquerda, depois um partido mais à direita. Se você pegar aí os Estados Unidos, você vai ver que tem 8 anos de republicano, depois 8 anos de democrata. Se a gente conseguisse fazer esse tipo de transição aqui no Brasil de uma forma mais suave, eu acredito que a economia não sofreria tantos em cima dessas mudanças, vamos dizer, governamentais. Eu acredito que o mercado está enxergando com bons olhos a nova possibilidade de uma inclinação mais à direita, ou seja, você tem momentos diferentes aí. Você tem um que gera riqueza e que tem uma certa dificuldade de fazer distribuição, outro que distribui a riqueza, mas tem uma dificuldade de fazer a geração. Então a gente está agora no momento onde o mercado está entendendo que vai ser um momento de geração de riqueza, e ninguém sabe exatamente por quantos ciclos isso vai acontecer. Então você está vendo já perspectivas, o dólar já caiu de valor, você está vendo também a bolsa subindo aí. Então, ou seja, as perspectivas para o ano que vem, sob o ponto de vista de mercado, são muito boas. Então, sob o ponto de vista de entrada de dólares aqui para o Brasil. Agora, sob o ponto de vista de todas as ações que são necessárias para poder atingir o equilíbrio desse, vamos dizer, esse rombo que existe no Brasil, que é o déficit que a gente tem na arrecadação. Então aí já são medidas que a gente não sabe exatamente o que será feito. Então, à medida que isso for clareando, ou seja, o detalhamento da equipe econômica, o detalhamento de todas as ações que vão ser feitas, sob o ponto de vista de reforma previdenciária, sob o ponto de vista de reforma tributária, quais são as ações que serão feitas e no seu devido tempo, aí talvez a gente tenha uma condição melhor ainda do que está sendo feito agora. Só no gancho dessa questão, quando a gente fala exatamente sobre o comportamento do mercado, a gente está tendo agora, nesse momento que nós estamos, pelo cenário que as pesquisas vão apontando, um clareamento do que deve acontecer no domingo. Mas se a gente for um pouco mais atrás, enquanto o cenário estava um pouco mais embaçado, a gente não tinha tanta clareza do que pode vir de uma definição das urnas, no momento assim, Marcos, em que há uma incerteza no ar sobre o que vai acontecer em termos do comando do país e do tipo de política pública e política econômica que vai ser empregado, o investidor ele se retrai nesse momento, ele aguarda e ele prefere esperar que as coisas se definam para poder também definir a sua estratégia de investir mais ou menos? Bom, eu acredito que basicamente quase todos estão em estado de espera, né? Mas esse estado de espera também gera uma expectativa. Então o mercado ele se antecipa a esses movimentos. Então, quando o fato já aconteceu, o mercado já realmente já criou todas as condições para que isso acontecesse. Então, por exemplo, existe a perspectiva do candidato à direita ganhar nesse processo. Então, o dólar antecipadamente ele já cai dentro do processo.
Então você também, a mesma coisa acontece com a Bolsa. Então, assim, eu acredito sim que a gente vai ter o ano que vem um ano difícil, vai ser bastante difícil, as reformas serão muito duras, terão que ser muito duras, mas que pelo menos a expectativa em relação à política de privatização, à política de investimento, à política de inserção maior do mercado privado, de geração de emprego, desenvolvimento, ela vai existir. Pelo menos é essa a expectativa. A gente já está há um longo período, quase 5 anos, num período de depressão, e a gente precisa reverter esse processo. A gente está na contramão do mundo, o mundo está crescendo. Se você pegar do último trimestre, você vai ver países crescendo na taxa de 4,2, 6, 7, e a gente está aí na taxa de 0,2. E a gente precisa definitivamente desse momento de crescimento. Isso é um crescimento do ponto de vista nacional, aonde você tem não a distribuição de forma entre todas as regiões do Brasil, ela não está sendo feita de forma equitativa. Então, assim, você não tem essa distribuição por igual. Então, o crescimento ele está acontecendo muito para a região sul-sudeste, e a gente tem que também traçar nossas políticas de desenvolvimento para a região nordeste, especificamente para nosso estado, para que a gente possa também ter parte desse bolo, né? Marcos, o senhor falou a respeito de reforma. O senhor acredita que para esse lado do comércio, qual é a principal reforma a se fazer ano que vem? É a tributária? Bom, existem várias, né? Assim, todas elas estão conectadas. Assim, eu escuto falar em reforma tributária faz 30 anos que a gente escuta e nada sai do papel. Os dois candidatos prometem alguma coisa na área tributária, né? Acho que se eu pegar a eleição de 89 para cá, praticamente todos prometeram algum tipo de reforma, e de lá para cá a única coisa que a gente viu foi aumento da carga tributária. Quando você pega ali na década de 90, a carga tributária da gente girava em torno de 25, hoje é em torno de 37. Então o que a gente vê é sempre a sociedade sendo penalizada constantemente em cima de um tributo que é extremamente predador, principalmente para o consumidor, porque basicamente ele está em cima da cadeia de consumo. Eu sinceramente não acredito numa reforma tributária de imediato. Eu não acredito, mesmo porque é preciso um espaço muito grande de tempo para que os estados possam se adequar a esse processo. Então, assim, a gente tem gravíssimos problemas nos estados. Assim, a União tem o seu problema, mas cada estado tem problemas com sua previdência, problemas com sua arrecadação, problemas com seus déficits. E nesse momento o que a gente gostaria não era nem que a carga tributária reduzisse de imediato, mas pelo menos que ela fosse simplificada. Porque o modelo de complexidade da carga tributária brasileira é um negócio inimaginável. Até recentemente um colega nosso da Associação Comercial estava num encontro lá em São Paulo, encontro com a embaixada alemã e com empresários alemães. E eles estavam falando que a mesma operação deles fora do Brasil, para fazer o pagamento e o levantamento de impostos, exige 5 pessoas. Aqui no Brasil, 36. Para fazer a mesma coisa. Quer dizer, a coisa é extremamente complexa. Inclusive, o ponto, quando o Marcos estava respondendo a respeito dessa questão da reforma tributária, eu estava pensando exatamente isso. A gente tem 2 etapas. A gente tem uma defesa de uma necessidade de uma reforma, quem sabe no sentido de amenizar um pouco o impacto da carga tributária sobre o setor produtivo, que eu já acho que é preciso ter muita fé de que isso vai acontecer. Infelizmente, é como você disse, há muitos anos todo mundo chega na eleição e promete, passa a eleição, vem a realidade e não cumpre. Mas a gente tem um passo inicial que seria pelo menos a simplificação desse processo. E a simplificação, o Marcos já acabou fazendo esse desenho, não se trata meramente de facilitar ou desburocratizar o processo. Na verdade, essa complicação toda que é hoje lidar com a fórmula da carga tributária brasileira, Marcos, como você colocou, ela onera por si, ela gera custos, despesas e dores de cabeça por si, porque, por exemplo, você falou a respeito da força de trabalho de pessoas que têm que ser empregadas para lidar com essa carga tributária. Um processo de simplificação já teria, portanto, um impacto inicial muito positivo. O público e o privado precisa passar por um processo enorme de transformação. A gente critica muito a burocracia pública, mas essa burocracia parece que impregnou também nas entidades privadas. E isso tem causado uma ineficiência muito grande dentro do nosso processo.
Quando a gente vê os modelos simplificados, aonde você tem o levantamento da contabilidade de empresas lá fora, eu digo isso porque eu participo também de empresas lá fora, a gente vê, você para fazer um levantamento contábil e um levantamento fiscal de empresas lá fora, uma pessoa que terminou a 4ª série primária resolve. Aqui, se você tiver um doutorado, é arriscado você ainda fazer errado, pela sua forma complexa. E o pior é que esse modelo, ele está impregnando também nas entidades privadas. Então você procura um banco, é tanto papel, tanto requisito, tanta forma que eles têm para poder fazer um processo que tecnicamente poderia ter sido simples, que a gente está gerando ineficiência no nosso processo. Então o que está acontecendo é o Brasil está perdendo a corrida da produtividade. Então a gente está perdendo dentro das escalas de competitividade entre outros países, a gente está perdendo nesse ranking. E a gente precisa reverter isso. Porque só o crescimento econômico por si só, ele não acontece só do ponto de vista macroeconômico. As reformas microeconômicas que destravam logística, posto fiscal, um negócio inimaginável em qualquer lugar do mundo. A gente tem isso aqui. Imagine um trem que tivesse transportando carga, tivesse que parar o trem de posto fiscal em posto fiscal para poder carimbar uma nota. Isso é uma coisa absurda, mas é assim que nós transportamos nossa riqueza. Fica lá o caminhão, quando passa a primeira, vai passar a segunda, tem que parar no posto fiscal. Quando ele vai passar a segunda de novo, a terceira, tem que parar no outro posto fiscal. Quer dizer, a forma como a gente trata a riqueza e a produção dela no nosso país precisa ser totalmente remodelada. Agora, quem vai ser que vai fazer isso, em que momento? Eu acredito que a gente já esgotou todos os prazos possíveis. Então a população está precisando do trabalho, está precisando do emprego, está precisando gerar riqueza. Se a gente não corrigir todas essas questões, além das questões macros, naturalmente, existe sempre uma preocupação com a questão macro, questão previdenciária, tributária, mas essa questão micro que afeta diretamente a quem está ali na ponta. E a gente sempre imagina empresas como grandes empresas, mas são pequenas empresas que estão ali. São as pequeniníssimas empresas. Eu estava ontem comparando. A gente vai pedir uma carga de São Paulo para cá, ela demora 10 dias para chegar em cima de um caminhão. E o custo é maior do que eu trazer um container da China para cá. É mais caro eu trazer uma carga de São Paulo para cá do que eu trazer da China para cá. É um absurdo. Não faz sentido nenhum, né? Se eu botar uma carga hoje de avião na China, em 3 dias você recebe na sua porta nos Estados Unidos. A logística é altamente eficiente, é rápido, é desburocratizado, a riqueza flui, o dinheiro anda. Aqui o dinheiro fica preso na estrada, depois fica preso no banco, depois fica preso no fisco e você não consegue fazer o dinheiro circular. Se o dinheiro não circula, a riqueza não gera imposto, não gera emprego e vai na consequência. Todas as consequências inerentes a isso. Aí você vem, necessidade do imposto para a saúde, necessidade do imposto para a segurança, necessidade do imposto para a educação e todos os serviços que a população precisa. Então, ou a gente melhora dentro do macro e dentro do micro, ou a gente não consegue competir. Lenildo, eu escutei um depoimento de um empresário da região de Alcantil recentemente. Ele trabalhava em Alcantil, tinha uma espécie de fabriqueta. Ele precisava ir a Turitama buscar o tecido, buscar o jeans, retornava para Paraíba para fazer a costura e voltava para Santa Cruz e Turitama para vender. Ele não conseguiu manter a empresa por causa desse entra e sai do pagamento de imposto nos 2 estados, e agora ele transferiu a empresa para Santa Cruz do Capibaribe para tentar resolver tudo por ali. Ou seja, o pessoal de Alcantil, eram cerca de 30 pessoas que tinham emprego, apenas 10 conseguem ir e voltar para Santa Cruz para conseguir manter o seu emprego. O restante ficou desempregado por causa dessa burocracia de entrar e sair em 2 estados e pagar impostos diferentes, alíquotas diferentes e etc. Pois é, o Marcos Procópio tocou aqui nesse aspecto que quando a gente conversou foi na conversa com o Boega Gadelha, presidente da FIEP, a gente falava desse ponto, de que no imaginário popular, quando a gente fala de necessidade de reforma tributária, de diminuição da burocracia tributária, quando a gente fala do tema de geração de emprego e renda, as pessoas têm logo a ideia daquela grande fábrica, daquela grande indústria, daquela grande empresa. E a gente tem um exemplo de hoje de manhã aqui do Jornal Integração tratando sobre esse problema da Praça da Bandeira, de um trailer de lanche que gera 9 empregos. 9 pessoas estão empregadas.
e a gente tem, como dizia o BHH dele, um perfil de pequenas empresas que geram uma parte importante dos empregos no país. E aí, Marcos, o impacto desse processo que você colocou, por exemplo, da carga tributária, da dificuldade de administrar uma burocracia tributária enorme, dentre outros aspectos, evidentemente que sobre os pequenos empreendedores o peso de tudo isso é esmagador. Eu vou só dizer alguns números, ou trazer para o nosso ambiente local e depois levar isso de volta para o nacional. O nosso estoque de empregos hoje, total, ele gira em torno de 637 mil pessoas. 637 mil pessoas têm o seu emprego de forma formal. Dessas 637 mil, 240 mil são funcionários públicos. 240 mil. Então você tem 240 mil funcionários públicos e você tem 397 mil pessoas da iniciativa privada com emprego formal. Dá mais ou menos um funcionário público para cada 1,8 da iniciativa privada. Você vê como é que está esse balance. Quer dizer, por si só esse número já apresenta um desequilíbrio extremamente forte. Você tem no Brasil, eu vou levar agora para o âmbito brasileiro, você tem no Brasil como um todo, disse que a gente tem 13 milhões de desempregados. Isso não é verdade. A lógica do IBGE para dizer que você tem 13 milhões de desempregados é aquele que está buscando emprego. E não consegue, né? A lógica da OIT para dizer que é desempregado é toda a massa capaz de estar trabalhando e não o está. Tanto é que o IBGE agora criou a figura do desalentado. Isso, exatamente. Que é o cara que desistiu de procurar, ele não é mais desempregado. Ele chama de desalentado. Então, quando a gente pega o estoque de pessoas que poderiam estar trabalhando, chega a 26 milhões de pessoas. Então, você tem aproximadamente 102 milhões de pessoas aptas ao trabalho e você tem 26 milhões de pessoas desempregadas. E com emprego formal, você só tem 32 milhões de pessoas com emprego formal. Quer dizer, você tem uma quantidade gigante de pessoas na informalidade, você tem uma quantidade gigante de pessoas desempregadas, cara. Ou a gente muda de vez isso, ou cada tempo que passa é um tempo precioso nesse processo, porque o bônus demográfico brasileiro está sumindo. Em 2030 nós teremos o dobro do número de idosos e a gente vai ter que ter uma massa de jovens para poder sustentar essa quantidade de idosos. Então, ou a gente reformula, fazer igual um vereador que teve aqui semana passada, dizia, a gente só fala em saúde, segurança e educação, ninguém fala sobre emprego, sobre desenvolvimento. Ou a gente coloca isso no fronte, ou a gente não vai conseguir resolver todos os demais problemas que a gente tem para frente. E quando a gente fala de geração de emprego, Gustavo, aí vem algumas perspectivas. Eu queria exatamente ter aqui a do Marcos Procópio. Há quem diga o seguinte, que a gente precisa, para voltar a gerar empregos no país, ter uma ampliação dos investimentos públicos, o governo investindo em grandes obras, porque isso aí vai acionar grande geração de emprego. E por um outro lado, existem os segmentos que defendem que, na verdade, a presença estatal não deve ser tão grande e deve haver, se não o estímulo, mas pelo menos a diminuição do desestímulo para o investimento privado. Qual é o gatilho essencial para o país voltar a gerar empregos? Bom, cada país acaba achando sua fórmula, né? Eu acredito que ambos são necessários. Tem que ter um equilíbrio? Você tem que abrir espaço aonde for espaço da iniciativa privada. E abrir espaço onde for espaço da iniciativa pública. Então tem coisas que não é para o Estado estar fazendo. O Estado não tem competência em determinadas áreas para ser feito. Então, se não tem, abre espaço para iniciativa privada. Se você for no país mais rico e comunista do mundo, que é a China, eu nunca vi uma economia tão capitalista como aquela. Tudo, você não anda numa rua para não pagar pedágio. É economia capitalista, vamos dizer assim, na sua mais fina. Então, você tem que abrir esse espaço. E é necessário que esse espaço seja aberto com segurança jurídica, com as necessidades que a sociedade tem para fazer aquele ambiente funcionar. Então, por exemplo, tem portos parados que aguardam investimentos estatais há 20 anos. Quanto tempo mais vai esperar esse porto para receber esse investimento? Será que a gente vai esperar mais 20? Por que a iniciativa privada não já está ali dentro, então?
Se a gente não tem competência para fazer ou não tem recurso para fazer, vamos abrir espaço para quem tenha e quem possa fazê-lo. Lá na frente, talvez daqui 20 anos, a gente reavalia o modelo e vê se é interessante de novo. Mas se não existe, abre espaço. Se você chegar lá num determinado país desse, você chegar, vou construir uma estrada daqui para cá. O governo faz, construa. Você vai construir com o seu dinheiro? Vou. Quanto é que vai cobrar e quanto é que vai deixar a parte do governo? Faça. Por que é que isso também aqui não é feito dessa forma? Se a gente abrir esses espaços, a gente já vai destravar um monte de coisa. E se a gente conseguir também tornar o Estado mais eficiente, tornar que o custo sobre a sociedade seja menor, aí a gente vai pelo menos encontrar um caminho onde a gente consiga fazer que o desenvolvimento e consequentemente o emprego surja. Nós estamos conversando com o presidente da Associação Comercial, o Marcos Procópio. A gente fala de emprego e para que a gente também tenha um upgrade nesse segmento da geração de empregos, a gente precisa ter mão de obra adequada para atender a demanda. A educação brasileira, Marcos, hoje ela tem um viés que atende às demandas do mercado? Bom, é bem complexo hoje você falar sobre isso. A gente está num movimento de transformação muito grande dentro do mercado de trabalho mundial. Todas as nações estão preocupadas com isso. Assim, ninguém sabe dizer exatamente o que vai acontecer com o mercado de trabalho nos próximos 10 e 20 anos. Eu tenho participado de eventos direto onde esse tipo de discussão está sendo feita, porque você tem uma quantidade enorme de empregos surgindo que não existiam há 10 anos atrás e outros que estão na eminência de desaparecer. Então, eu vou dar só um exemplo. No setor bancário, a eminência de desaparecer muitos postos de trabalho dentro do setor bancário devido à mecanização e outras coisas é muito grande. Inteligências artificiais têm surgido e eu acredito assim que dentro do processo educacional a gente tem que evoluir bastante ainda nisso. E a gente tem que repensar esse modelo rápida e drasticamente, tanto nacionalmente, mas também localmente. A gente tem que entender quais são as nossas matrizes econômicas locais que podem fazer com que a cidade de Campina Grande, o estado da Paraíba atravesse esse momento. Então é importante que a gente cobre dessas pessoas que são responsáveis por fomentar, por fazer o estímulo à economia funcionar, basicamente todas as instituições públicas e privadas, a abrir uma frente de discussão para que a gente possa enfrentar esses momentos que vêm aí pela frente. Então nós temos nos próximos 10 anos desafios muito grandes na questão do emprego, na questão da previdência, na questão do bônus demográfico, na questão tributária e na questão também relacionada à educação. Que tipo de educação vai garantir o emprego para que o paraibano, o campinense possa atravessar esse momento? A gente está vendo transformações, só é preciso você andar aqui no centro de Campina Grande que você vai ver a quantidade de lojas fechadas, a quantidade de ruas que tem estabelecimentos comerciais fechados. Ou seja, o modelo que a gente está fazendo para acessar produtos e serviços está mudando. O consumidor mudou, a forma de acessar mudou. Então a gente precisa acompanhar todo esse processo. Então, se o modelo educacional se adequa a isso, eu acredito que a gente ainda está aquém. Marcos, a respeito dessas lojas fechadas em Campina Grande, o cenário aqui na cidade, o senhor conversando com empresários que fecharam ou mantêm ainda os negócios abertos, qual é a maior dificuldade deles hoje no dia a dia aqui em Campina para tentar gerar um emprego, para tentar vender mais? Bom, a gente vai precisar se remodelar, assim, é isso que eu estou dizendo. Todo movimento relacionado ao comércio, ela está sendo capitaneado pelo próprio consumidor. Então o consumidor é que mudou sua forma de acessar produtos e serviços. Então a internet ela entrou de uma forma muito forte, a democratização da informação. Então todo mundo sabe o preço de tudo, onde fornece tudo, aonde tem sistemas de busca automática. Então isso está mudando a forma como a gente tem de consumir. Então se a gente está mudando essa forma de consumir, de alguma forma esse emprego está indo para algum lugar. Então, a partir do momento que os estados do Nordeste ficaram com a parte do ICMS relacionada à compra e aquisição desses equipamentos lá fora, a meu ver, isso é a minha opinião, eles abandonaram a matriz emprego.
Se você consumir lá fora, o ICMS vem para ele. Se alguém consumir o produto daqui lá para fora, o ICMS vai lá para fora. Então, ficaram com a matriz emprego, praticamente deixaram inerte, ou seja, não existe mais essa força, essa alavanca de buscar esses empregos para cá. A gente precisa entrar na briga, a gente precisa fazer com que as matrizes econômicas nossas sejam remodeladas e criadas novas. Eu vou dar um exemplo. Na década de 50, quando encerrou o ciclo do algodão, a gente teve a capacidade, as pessoas que antecederam, as gerações que nos antecederam, teve a capacidade de fazer a remodelagem econômica e a cidade sobreviveu. A gente precisa repensar isso agora, isso precisa ser feito, tanto o Estado como o município. Ou a gente corre o risco de todas as oportunidades acabarem sendo estocadas apenas na região sul, sudeste, centro-oeste. O Nordeste precisa entrar firme nesse processo. Ô Marcos, explique para o nosso ouvinte, vou lhe pedir uma consideração de um fator mais objetivo até dentro dessa nossa conversa. A gente falou sobre a concorrência, você tocou aí de relance nessa questão da concorrência do mercado local com a internet. O número de pessoas que compram de tudo agora pela internet. Tem gente que se casa pela internet, é tudo pela internet agora, né? As coisas são bem modernas. E aí muita gente realmente prefere comprar pela internet. O crescimento do volume de recursos nesse segmento é muito grande. Eu lhe pergunto, essa luta, essa concorrência, ela é desleal ao ponto disso ser insuperável? E a pergunta objetiva que eu lhe faço que muitos consumidores fazem: é realmente impossível para um mercado local, um mercado aqui de Campina Grande, concorrer em termos de preço com a internet? Para mim é inevitável, esse movimento é inevitável. Esse movimento está acontecendo no mundo inteiro. Então, se você pegar, ontem mesmo passou uma reportagem, eu acho que no Jornal Nacional ou a Globo News, sobre as lojas em Nova York, tudo fechando, as lojas físicas todas fechando. Então é um processo sem volta. O que eu tenho visto, e eu tenho andado esse Brasil e também fora do Brasil, mas principalmente no Brasil, você vê cidades desenhando novas matrizes econômicas, aonde se adequam a esse processo. Então, você tem cidades aonde você tem o turismo de eventos, onde você começa a trazer um fluxo de pessoas baseado em eventos de caráter acadêmico, de caráter comercial. Você tem características locais fabris, aonde eles viram referência ao que a gente chama de polo temático. Quando você falou aí em Santa Cruz, aquilo é um polo temático. O que é um polo temático de produção? É onde você tem tudo no lugar só. O cara não precisa ir para fora para procurar nada. Então, você quer comprar a linha, tem lá. Você quer comprar o tecido, tem lá. Você quer comprar a máquina, tem lá. Você quer o cara que conserta a máquina, tem lá. Então, todos os insumos e mão de obra necessária para fazer aquilo funcionar está ali dentro. Então, o indivíduo que quer empreender dentro daquele espaço, ele só precisa ir rodar ali dentro da própria ambiente. Então, você sinaliza às pessoas, olha, existe esse formato, existe esses meios de produção e existe também todo um marketing global, ou seja, um marketing para aquele polo temático. Então eu visitei várias cidades temáticas, onde tem cidade dos móveis, cidade da confecção, cidade de produtos elétricos. Então a gente precisa entender isso e começar a caminhar nesse sentido. E a gente precisar fazer com que a nossa economia ela se remodele. Então, eu não sei se eu estou explicando de uma forma muito fácil de entender, mas a gente precisa fazer essa transição. Senão, como eu disse, assim, as oportunidades de emprego acabam circulando nas regiões mais ricas do Brasil. A gente está dizendo, então, que, por exemplo, não há como se reagir a essa realidade de uma perda de mercado local para um avanço do mercado virtual. É algo irreversível? Não, eu não estou dizendo isso. Assim, eu estou dizendo dentro da modelagem antiga que existia, compra presencial e compra virtual, a compra virtual ela vai existir cada vez maior. O que a gente precisa fazer não é combater a compra virtual, não é essa. O que a gente precisa é remodelar a economia local. A gente precisa encontrar outras matrizes, outras formas de o dinheiro vir para a nossa cidade, que não é essencialmente o que foi desenhado ali na década de 60 como um entreposto de mercadorias. Então, Campina Grande era um entreposto de mercadoria. Ainda vai deixar de ser.
porque a mercadoria, o produto agora está em qualquer lugar. Quando eu falo em qualquer lugar, não é qualquer lugar do Brasil, não, é qualquer lugar do mundo. As pessoas acessam hoje os sites de qualquer lugar do mundo e compram os seus produtos de qualquer lugar do mundo. Então, como é que você vai contra esse fluxo? Não tem como. O que a gente precisa é só repensar essa economia local e criar novas matrizes do mesmo jeito que aconteceu com o algodão na década de 50. Pois muito bem, Marcos Procópio, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui na Campina FM. É sempre uma discussão, uma conversa extremamente produtiva e a gente já está em outubro, passa a eleição, Violan, a gente já começa a falar do final de ano, né? Já começa a falar do Natal. E final do ano é aquele tempo de avaliação, de avaliar o ano, as perspectivas. Vai passar a eleição também, aí a gente vai ter como discutir cenários já em cima de uma base mais exatamente, mais definitiva. E aí a gente espera o Marcos Procópio em breve para a gente retomar essa conversa. Muito obrigado. Eu que agradeço, Lenildo, Gustavo, agradeço a todos os ouvintes do Jornal do Meio-Dia. É um prazer sempre estar aqui e trazer as contribuições necessárias para a população de Campina Grande. Estamos sempre da Associação Comercial em busca desse vertente, empreendedorismo, trabalho e emprego para a população da nossa cidade. Mandar um abraço para o Lavoisier Galdino, economista, que está acompanhando aqui o Jornal do Meio-Dia, e ao Fernando Soares, jornalista, está aqui acompanhando. Já ia registrar também gente, exatamente, com a sua bela camisa cor de goiaba. Muito bem. Para você ficar bem informado. Giro de notícias.